Ó, Capês, eu vou te dar a palavra, só antes eu vou dar pro Koba, porque o Koba vai se despedir da gente, que tá chegando o Ricardo Salles. Ricardo Salles tá chegando aqui pro debate, vai falar de CPI do MST, vai falar sobre essa situação do Maduro, sobre essa exposição aí que o Gayer fez e ganhou muito, ainda mais o meu respeito por isso. Koba, quer fazer alguma pergunta pro Gayer? Quer. E outra, o que falar diante de tudo que ele trouxe aí sobre o Maduro? Então, primeiro eu quero parabenizar ele, o capitão, que expôs aí os nomes daqueles que falam uma coisa e fazem outra. Se todos fizerem isso, a hipocrisia vai acabar, né? Eu vi o deputado, o delegado Palumo fez isso também no ato lá, quando ele estava lá no plenário. E eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é importante ele falar isso. Porque eu conheço alguns deputados, sei do caráter e tal, mas... Se ele não tem medo, deputado Gayer, se você não tem medo de criar um mal-estar com os outros parlamentares, com aqueles seus colegas do seu estado, que de repente estão expostos lá no seu post, fala, eu acho que é importante você falar isso pro seu eleitorado também, porque a gente sabe que tem muita gente que tem medo de se indispor com um colega ou com outro, né? E no mais eu quero agradecer, Thiago, porque desde o Jornal da Manhã, então eu vou continuar acompanhando aí da minha casa. Eu queria só deixar essa pergunta pro Gayer. E deixando claro, Gayer, eu já deixo a pergunta dele elogiando sua coragem, pelo amor de Deus, não fica com medo não. Porque você tem que ser um exemplo para quem não tá fazendo. Se todo conservador que tá votando a favor de projetos de Lula for exposto, a pouca vergonha acaba, Gayer. Não, eu concordo, mas vamos lá. Medo. Sim, é lógico que eu tenho medo. Mas eu tenho medo maior ainda se nós não conseguimos vencer o projeto destrutivo desse governo que está aí, né? O meu medo maior é que nunca a gente vai deixar para os nossos filhos. Então eu não estou aqui na política para fazer amiguinhos, para ir tomar café na casa de político. Eu estou aqui com um propósito, e um propósito muito claro que eu disse desde o começo. E eu vou te falar por que esse tipo de ação ela é extremamente efetiva. Vocês se lembram recentemente do PL da censura. O PL da censura estava preparado para passar. Estava dentro do parlamento, dentro do Congresso, ele era considerado já uma vitória, era ganho. Só que nós tivemos a votação da urgência numa semana e na semana seguinte seria a votação do mérito. Na votação da urgência, nós divulgamos aqueles parlamentares que votaram a favor da urgência do PL da censura. Pois a população se mobilizou, foram cobrar dos seus deputados, muitos desses, inclusive, alguns desses estão até na minha lista de agora. E sabe o que aconteceu? Na semana seguinte, eles começaram a falar que não iriam votar a favor do PL, que aquilo foi um equívoco, que votaram apenas pela urgência, mas iam analisar o mérito. Resumindo, na semana seguinte, quando estava tudo preparado para aprovar a censura no nosso país, eles deram para trás e o Lira viu que tinha que retirar, né, da pauta, retirar da mesa esse PL, porque ele não passaria. Ele simplesmente não passaria. Aí ficou claro, a única força que nós temos agora, porque o judiciário está comprado, os líderes de partidos, boa parte deles já estão no bolso do Lula, principalmente agora com esses 17 ministérios que foram criados, né? E a única força que nós temos agora é a mobilização popular, ou nas ruas ou nas redes sociais, porque isso sim afeta lá o parlamentar. Então o que eu fiz, o que eu vou fazer, pode vir com o ataque que quiser. Nós vamos divulgar os deputados que votarem a favor dos projetos que nós sabemos que são destrutivos ou que existem única e exclusivamente para colocar cargo ou emenda no bolso de parlamentares, presidentes de partidos ou líderes de partidários. Nós vamos divulgar. Isso vai causar que vai ter ataque para cima de mim, como já está tendo? Vai ter. Mas eu prefiro 1000 vezes saber que eu fui para a briga pela próxima geração, pelos nossos filhos, do que para fazer amizades com algum deputado do meu estado. Ô Gayer, eu vou te perguntar sobre essa treta, né? Deu uma treta com a deputada Silvier, essa é a verdade. A deputada do União Brasil, que estava entre os nomes que você revelou. O que você fez? Eu vou repetir aqui. Se todos os deputados e senadores de direita fizerem o que fez Gustavo Gayer, as coisas vão mudar. Porque o político, ele vive de quê? De voto. Se esses deputados e senadores que foram eleitos pelos votos de conservadores e votaram a favor de projetos do Lula forem expostos, eles não vão fazer de novo. Porque eles sabem que eles vão perder votos. E foi por isso que a deputada, que inclusive foi chamada pela nossa produção, é bom deixar claro, a gente dá voz para todo mundo. Por enquanto, ela não quis participar. Agora, se quiser, seja bem-vinda. Agora, ela te atacou em seguida. Fez ataques pessoais, que você até expôs nas suas redes sociais.
Eu queria que você falasse sobre essa situação. Primeiro, te dando os parabéns. Se todos tivessem sua coragem, não ia ter tanta hipocrisia na política hoje em dia por parte de quem foi eleito por conservador e está votando para fortalecer o governo Lula. E reforçando o que você disse, o aumento do número de ministérios, já vou perguntar para o Salles que chegou também, ele vira moeda de troca do governo Lula. Para que o Lula quer mais ministério? Ele não quer para defender os direitos do Brasil, na minha opinião. Ele quer para poder converter voto. Se você votar no meu projeto, você vai ser ministro. Algum aliado seu vai ser ministro. Ele vai ter aí muito mais coisas para oferecer. O cara que já pagou 1 bilhão e 700 milhões de reais em um dia para ter voto para o aumento dos ministérios, agora ele vai ter vários ministérios para fazer uma farra na Câmara dos Deputados e no Senado, né, Gaia? Primeiro, eu acho que é interessante as pessoas entenderem a gravidade dessa aprovação da medida provisória 1154 dos ministérios. Isso aí, basicamente, é a conclusão da compra, é assinar o contrato de compra e venda. Quando você dá 17 ministérios, você está dando centenas, milhares de cargos para que o Lula possa negociar e, dessa forma, ter articulação e controle no Congresso. É assim que ele vai conseguir passar os projetos dele. Projetos que nós sabemos que o Brasil, a maioria do povo brasileiro é contra. Só que agora nós temos uma parcela gigantesca dentro do Congresso que vai sendo acabando sendo obrigada a votar favoráveis porque o seu partido pegou o ministério. Por exemplo, União Brasil. União Brasil, que era visto como partido de centro-direita. Por que ele tem 3 ministérios? 3 ministérios dados a um partido que, obviamente, pelo espectro ideológico, deveria ser um partido de oposição. Estão comprando os partidos, estão comprando parlamentares. E aquilo que eu disse no meu discurso no dia da votação. Nós descobrimos agora com essa votação quem tem etiqueta e quem tem preço, quem tem valor e quem tem preço. Infelizmente, muitos demonstraram que tem uma etiqueta de preço, né, amarrada na nuca. Então, assim, eu fiz um post, um card, Thiago, foi um card só com o nome. Esses são os deputados que se renderam e votaram junto com o Lula. Eu não fiz nenhuma agressão, eu não fiz nenhum juízo de valor, coloquei o nome dos deputados que votaram a favor dessa medida provisória dos ministérios com as imagens deles. Apenas isso. E a legenda era, grave esses nomes. Não fiz nenhum ataque, absolutamente nada. E tem mais. Os votos são públicos. Qualquer pessoa que quiser ir lá no Infoleg, no Câmara dos Deputados, ou até mesmo da parte da imprensa, vai saber em quem que os deputados votou. O problema é que as minhas redes sociais têm um alcance muito grande. Muitas pessoas viram ali, escancarado, quem tinha votado a favor do Lula, mas se lembraram que durante a campanha essas pessoas se colocaram contra o PT. Então elas começaram a fazer certas perguntas e foram nas redes sociais desses deputados procurando respostas. Ao invés de terem respostas, um argumento, uma explicação do porquê que essas pessoas votaram num projeto que dá extrema força e musculatura para o governo Lula, uma dessas deputadas decidiu ir nas redes sociais e me atacar. E pegar... Aí foi a parte mais triste, Thiago. Assim, aí quando eu vi que realmente a política, ela consegue resgatar, parece que tem de pior na pessoa. Quando eu tinha 19 anos, trabalhando como professor numa cidade do interior aqui de Goiás, estava voltando de uma festa que eu não tinha entrado, diga-se de passagem, e eu tive um acidente de carro. Um ônibus bateu na porta do meu carro capotou, e 3 pessoas que estavam comigo dentro do carro morreram. Inclusive, uma delas, o meu melhor amigo que eu amava mais do que eu amava meus irmãos. Inclusive, o nome do meu filho, Gabriel Sander, é uma homenagem a ele. Meu irmão. E aí, essas pessoas morreram nesse acidente, que eu não estava bêbado, como ela disse no vídeo. Essa é a parte que mais me machucou, sabe? Ela falou que eu estava embriagado, que eu matei pessoas e saí sem dar assistência. Eu fiquei em coma, eu não estava bêbado, eu não conhecia a rua da cidade, foi um acidente que eu perdi o meu melhor amigo. Eu fiquei 1 ano trancado dentro do meu quarto em depressão, cheguei a pesar 45 quilos, eu só pensava em tirar a minha vida, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. E ela teve a coragem de usar isso e ainda mentir, colocando que eu estava bêbado, que uma pessoa ficou paralítica, e ainda errou, falando que foram 2 pessoas que morreram, foram 3 pessoas que morreram, 3 pessoas que morreram. E eu tenho sequelas no meu corpo até hoje, eu tenho pedaços de para-brisa na minha mandíbula, costela quebrada, problema no meu pescoço, perdi o baço, quase morri. Isso tudo porque eu falei que ela tinha votado junto com o Lula. Essa é a política que o Brasil virou.